Preparem-se para mergulhar em uma história que desafia a lógica, que transcende o esporte e que, até hoje, ecoa nos corações de milhões. Uma lenda forjada na superação, um gênio incompreendido, um homem que, com suas pernas tortas, entortou o destino e se tornou a maior alegria de um povo. Estamos falando de Mané Garrincha, o anjo de pernas tortas. O homem que fez o impossível parecer fácil e que, com sua magia, conquistou o mundo. Mas quem foi realmente esse homem? Como um garoto nascido com uma deficiência física, com as pernas voltadas para direções opostas, se tornou um dos maiores dribladores de todos os tempos? Como ele, ao lado de Pelé, formou uma dupla imbatível que levou o Brasil ao topo do mundo? E por quê? Mesmo após sua morte, sua memória continua viva, mais forte do que nunca. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios, as glórias e as tragédias de uma vida que foi um verdadeiro espetáculo. Preparem-se para conhecer a história de um ícone que inspirou gritos de olé e que, com sua genialidade, deixou uma marca indelével na história do futebol e na alma brasileira. Uma história que começa muito antes dos gramados, em um corpo que parecia desafiar a própria natureza. Imagine um menino, nascido em Pau Grande, um distrito de Magé, no Rio de Janeiro. Um menino que, desde o berço, carregava um desafio que, para muitos, seria uma sentença. A perna direita 6 centímetros mais curta que a esquerda, e as pernas voltadas para direções opostas. Uma condição que o certificou como deficiente físico na infância. Mas o destino, meus amigos, tinha outros planos para Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha. Enquanto a medicina da época via limitações, a alma de Garrincha via possibilidades. Ele não apenas superou essa condição, ele a transformou em sua maior arma. Suas pernas tortas, que deveriam impedi-lo, tornaram-se a fonte de seus dribles desconcertantes e imprevisíveis que deixavam zagueiros tontos e torcidas em êxtase. Ele se tornou o anjo de pernas tortas, um apelido que não só ressaltava sua peculiaridade física, mas celebrava sua habilidade notável, quase divina, apesar de tudo. A lenda conta que em seu primeiro treino no Botafogo em 1953, ele driblou ninguém menos que Newton Santos, o enciclopédia do futebol, diversas vezes. O consagrado lateral, impressionado e rendido ao talento bruto daquele jovem, implorou por sua contratação. Era o início de uma era, o despertar de um fenômeno que mudaria para sempre a história do futebol. Garrincha não era apenas um jogador. Ele era um espetáculo, uma força da natureza que desequilibrava qualquer partida. Sua presença em campo era sinônimo de vitória. O Brasil perdeu apenas uma partida com ele em campo, contra a Hungria, em 1966. E o mais impressionante, nunca perdeu quando ele e Pelé atuaram juntos. Uma parceria celestial que levou o Brasil ao bicampeonato mundial. A Copa do Mundo de 1962, no Chile, foi o palco onde Garrincha ascendeu ao Olimpo do futebol. Com a lesão de Pelé, o anjo de pernas tortas assumiu o protagonismo técnico da seleção, carregando o time nas costas e mostrando ao mundo uma genialidade sem precedentes. Sua atuação foi tão avassaladora que o jornal chileno El Mercúrio, em um misto de admiração e incredulidade, perguntou: de que planeta Garrincha veio? Uma pergunta que ecoa até hoje, tamanha sua magnitude. Sua ingenuidade, sua pureza eram tão lendárias quanto seus dribles. A frase atribuída a ele, tudo bem, mas o senhor já combinou com os russos? Ao ser instruído a driblar defensores e cruzar a bola, reflete não só sua simplicidade, mas a imprevisibilidade do seu gênio. Ele não jogava para cumprir táticas, ele jogava para encantar, para driblar, para ser a alegria do povo. A imensa popularidade de Garrincha no Brasil lhe rendeu o apelido mais justo e carinhoso de todos: a alegria do povo. Ele era a personificação da paixão brasileira pelo futebol, a esperança de um drible mágico, de um gol inesperado. Sua presença em campo era uma festa,
e a torcida respondia à altura. E foi Garrincha, com sua arte nos pés, que inspirou os primeiros gritos de olé em campos de futebol, que se tornaria universal no futebol. Um legado que transcende as quatro linhas, um símbolo da sua capacidade de encantar e de criar momentos inesquecíveis. Mesmo após sua morte, Garrincha permaneceu uma figura amada, um ídolo que transcendeu a vida. Seu funeral, do Maracanã, Pau Grande, atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores, uma prova irrefutável do impacto que ele teve na vida de tantas pessoas. Uma despedida digna de um rei, de um herói nacional. Seu epitáfio simples e direto resume a essência de sua existência. Aqui descansa em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. E nas ruas, em muros pichados com carinho, a frase "Obrigado, Garrincha, por você ter vivido" ecoa o sentimento de gratidão de uma nação por ter tido a honra de testemunhar sua genialidade. A memória de Garrincha é celebrada com homenagens grandiosas, como o imponente Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e uma estátua em frente ao Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro. Símbolos eternos de um legado que se recusa a ser esquecido. E como se não bastasse sua própria lenda, o destino teceu um elo ainda mais profundo entre Garrincha e a cultura brasileira. Sua conexão com a cantora Elza Soares, que também faleceu no mesmo dia, 39 anos depois, é um elemento que perdura na memória cultural brasileira. Um amor intenso, uma paixão avassaladora que, mesmo após a morte, continua a fascinar e a emocionar. Mané Garrincha é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de todos os tempos e um dos maiores dribladores da história. Sua genialidade foi confirmada na Copa de 1962, onde assumiu o protagonismo técnico da seleção após a lesão de Pelé, provando que era capaz de carregar uma nação nos ombros. A vida de Garrincha inspirou filmes como Garrincha, Alegria do Povo e Garrincha, Estrela Solitária, eternizando sua história para as futuras gerações. Ele não foi apenas um jogador de futebol. Ele foi um poeta da bola, um artista que pintava obras-primas a cada drible, a cada arrancada. Ele foi a personificação da alegria, da superação, da paixão que move o futebol brasileiro. Que sua história sirva de inspiração para todos nós. Que a alegria do povo continue a nos lembrar que, mesmo diante das maiores adversidades, a genialidade, a paixão e a capacidade de encantar podem transformar o impossível em realidade. Mané Garrincha, o anjo de pernas tortas, o homem que driblou o destino e se tornou imortal. Sua lenda viverá para sempre.